Ei, mulher, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. Ter mãe é o sonho de muitas mulheres, mas nem sempre essa jornada é fácil. A nossa convidada de hoje vai nos contar um pouco da sua história. Ela, que teve 3 abortos espontâneos antes de realizar seu grande sonho, que é ser mãe pela segunda vez. Nayara Coach, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra a você. Quando ela chamou a supervisora, colocou o som, o que eu escutei? O barulho do batimento do coração do neném, cara. Ai. Meu Deus, aquilo acabou comigo. Me arrebentou de dentro para fora. Aí a gente ficou traumatizado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Nós vamos pro Brasil de férias, né? Vamos embora pro Brasil. Fiquei 2 meses no Brasil de férias. Eu falei, quando a gente voltar, vamos ver isso, entendeu? Vamos pôr isso de break. Falei para Márcio, falei com o médico, falei, olha, eu vou tirar um tempinho, vou viajar pro Brasil de férias com meu filho e meu marido, e quando eu voltar, eu volto ao tratamento. Ele falou, ok, sem problemas, né? Agora é férias também, nós vamos viajar, a clínica vai estar fechada algumas semanas e tal, sem problemas, né? Mas eu não falei para ele do meu medo das injeções e tudo, porque eu queria voltar ao tratamento, né? Eu queria realmente engravidar. E fui para o Brasil, né? Uma amiga muito querida lá no Brasil, eu estava contando para ela que eu queria um médico, né? Um ginecologista, e ela falou: olha, eu tenho um médico excelente, o Dr. Cássio, em São Paulo, vai, né? Liga para ele, marca uma consulta com ele é maravilhoso, conversa com ele, tudo. Eu falei, vou levar todo o meu histórico para ele. Um médico querido, jovem, um amor, aquele médico que te abraça e te dá beijo, sabe? Você é a primeira paciente que ele está te vendo pela primeira vez, mas ele vem com aquele carinho, entendeu? E eu fiquei impressionada, porque nós não estamos acostumados com isso, entendeu? O médico nem te olha, como é que te abraça, te dá beijo, tudo bem? Como que é você? Tá? Como que você vai? Você fica assustada, né? Eu fiquei assustada, falei, meu Deus, que médico é esse? Sentou comigo e ficou 1h30 de consulta, anotando o meu histórico todo, escrevendo, folha por folha, detalhe por detalhe, tudo da minha vida. Tudo ele anotou, olhou todos os meus exames que eu trouxe daqui, né? E ele falou assim, olha, o seguinte, Nayara, anotei, vi, chequei, você, pelo que você está me contando, não é que o seu óvulo não está amadurecendo, eu acho que você está testando o seu óvulo na data errada. Você não tem seu tempo de janela, não é um tempo normal, de uma mulher normal, digamos assim. O seu tempo de fertilidade é maior, a sua menstruação vem mais longa de um mês para o outro. Então, o seu cálculo, você está testando 2 semanas antes. Toda vez que você testar 2 semanas antes, vai dar o quê? Negativo a sua fertilidade. Você não vai estar fértil. Ele começou a calcular lá no papel, menina, calculando. Falou assim, olha, pelos cálculos aqui, você vai menstruar, você vai estar fértil semana que vem, a partir de tal dia, segunda-feira. Compra o teste e eu te aconselho assim, eu acho que você não deveria tentar fazer a IVF agora. Eu acho que você deveria tentar pelo menos 2 vezes mais natural. Tenta 2 vezes mais natural. Se caso você não engravidar naturalmente em 2 meses, aí você vai. Porque as injeções são uma bomba de medicamentos, né? Eu tive pré-câncer de mama, né? Você já teve pré-câncer de mama, que é o estágio 0. Então, ele falou assim, com esses medicamentos, a chance de você ter câncer de mama e outros cânceres é muito grande, né? Fora as injeções que você já tinha tomado antes. Fora as injeções que eu já tinha tomado antes. Então, ele falou, eu esperaria, entendeu? Eu tentaria mais naturalmente, se caso você não engravidar, aí sim você faz o IVF. Ele falou assim, você vai chegar, você vai estar fértil a partir de segunda-feira. Ok, máximo ia chegar na segunda-feira em São Paulo. Olha! Aí eu falei assim, bem preparado, você disse para ele. Aí eu tinha ido no sábado, eu tinha ido na sexta-feira eu tinha ido no médico ortomolecular, né? E tinha conversado com ele sobre as minhas taxas, sobre tudo, gravidez, percas e tudo mais, e ele falou assim, olha, com certeza suas taxas de tudo, né, que é vitamina, estão totalmente desregularizadas. Você vai ter que regularizar tudo antes de engravidar. Máximo chegou na segunda-feira, eu testei, estava positivo. Eu falei, meu filho, é hoje. Nós vamos tentar essa criança hoje, né?
Tudo que o marido quer ouvir depois de ver a esposa depois de uns dias de férias. Depois de ter viajado o dia inteiro, a noite toda, né? Tá cansado, sem dormir. Ele falou, o quê, mulher? Eu falei, não, é hoje, vamos tentar hoje. Beleza, no dia seguinte, na terça-feira, nós fomos nesse médico ortomolecular. E o médico falou, suas taxas estão todas desregularizadas, fez alguns exames e tudo. Ele falou, você não pode engravidar agora. Falou para mim. É melhor você regularizar tudo, organizar o seu metabolismo, organizar o seu corpo, suas vitaminas, para depois você engravidar com saúde, né, com segurança. Ok, já tinha acontecido, né? Já tínhamos tentado a primeira tentativa. Saímos de lá assustados, falei, ok, não vou tentar mais. Mesmo que uma semana toda positivo, esquece, né? Vamos esperar essas taxas regularizarem. Eu tomei injeção de vitamina C, tomei injeção, aquelas bolsas de ferro, né? Que eu tava com anemia, tudo. Fui fazer a bateria de exame, realmente estava tudo fora do lugar. Aí, na outra semana, nós fomos para o Rio de Janeiro visitar uns amigos e a igreja onde Máximo aceitou Jesus, foi batizado, tudo. E fomos visitar uma igreja pequenininha lá no centro do Rio de Janeiro, numa comunidade, uma igreja bem simples, da pastora Celi, que é uma pastora muito querida nossa, que é uma mãe nossa que nos ajuda sempre em orações, sabe? Ela está sempre ali do nosso lado. E fomos nessa igreja. E Máximo tinha me falado já dessa igreja, ele falou assim, Nayara, conheci a pastora Celi, é maravilhoso, né? Mas tá lá na igreja, você não tem noção. Porque aquelas igrejinhas mais simplesinhas, é onde Deus mais fala com você. É onde você mais sente a presença de Deus. E eu falei, ok, fui eu, ele e Samuel, né? E fomos nessa igreja, a pastora Celi é um amor, a igreja muito bonitinha e tudo, e pequenininha, menina, mas fogo a igreja, fogo. E eu fui na igreja, né, nós fomos e tal, eu tava muito ferida ainda com Deus, muito, muito chateada, muito doída, né? E eu falei assim, ele falou, olha, Deus fala muito ali naquela igreja, você vai sentir a presença de Deus. Eu falei, amém. Realmente, senti a presença de Deus, foi maravilhoso o culto, tudo. No final do culto, teve um rapaz que chegou atrasado, um senhor que chegou atrasado, que ele é um, não é um missionário, ele é um presbítero, eu acho, se eu não me engano, acho que é. E aí ele falou, sempre às vezes ele chega atrasado porque ele estava trabalhando e ele falou assim, eu tenho uma palavra, e sempre ele tem alguma palavra para a igreja, né? Ele foi lá na frente, tudo, aí ele falou assim, começou a entregar algumas coisas para algumas pessoas, aí ele falou assim para mim, oi, eu tenho uma palavra de Deus para você, né? Não era para mim, tá? Eu achava que não era para mim. Eu estava de cabeça baixa, com a minha cabeça baixa eu fiquei. Aí ele falou assim, você, moça, aqui na frente, né? Eu olhei para o lado, olhei para o outro, olhei para trás, falei, não é para mim não vou nem olhar para frente. Aí ele falou, você mesmo, aqui do lado do rapaz aqui que veio da América. Aí Márcio falou, Nayara, é com você. Eu falei, não é comigo não. Falou, é com você. Aí eu olhei, quando eu olhei assim para ele, ele falou assim, é para você mesmo, moça. Eu olhei e falei, meu Deus, né? O que Deus quer falar comigo agora? Entendeu? O quê? O que Deus tem para me falar? Depois de tudo, entendeu? Que já passou. Aí ele falou assim, o que você veio buscar, você tá saindo hoje levando. É isso que Deus tem para te falar. Só você sabe o que você veio buscar. Nossa, eu me acabei de chorar. Eu fiquei arrepiada. Eu tô arrepiada. Me acabei de chorar. Ele falou, ninguém sabe, nem esse aí do seu lado que dorme com você, sabe o que você veio buscar. O porquê você tá tão ferida. Deus falou que ele tá te vendo. E hoje é o seu dia de levar para casa. É hoje. O dia é hoje. O dia certo é hoje. Menina, eu chorava. E Márcio ficou sem graça. Falou, meu Deus, que Nayara veio buscar o quê? Que ela não me contou. Que negócio é esse que tá acontecendo, né? Ainda mais todo mundo olhando, né? E eu chorando, pessoa diferente na igreja, né? As pessoas ficam olhando. As pessoas, nossa, eu tô aqui todo dia e não encontro nenhuma lá de longe. De longe, de outro país, e Deus vai falar com ela, né? E eu chorando e tal. Ele falou assim, hoje. E ele me entregou mais outra coisa, pessoal, de coisas da minha família, né? Ele falou isso, aquilo, que ninguém mais sabia também, a não ser eu e Máximo, a situação que eu tinha passado. Então foi uma coisa assim, eu falei, gente, o cara não me conhece, nunca me viu, ninguém sabe dessa história da minha família, é a segunda coisa que ele tá me entregando, impressionante. E eu recebi aquilo ali, para mim, entendeu? E eu falei, amém só.
Amém. E chorei, 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 chorei. E ali eu pedi perdão a Deus e perdoei a Deus, digamos assim. Deus não precisa de perdão, mas eu perdoei a Deus no meu coração. Porque eu achava que Deus tinha me abandonado, que não queria saber mais de mim, que não queria me abençoar com meu filho. Entendeu? E aí ali eu recebi. E saí dali, menina, muito impactada, né? No dia seguinte, fui embarcar para São Paulo. Quando chegou no aeroporto, eu comecei a passar mal. Passar mal, passar mal. Eu falei, eu vou no banheiro, né? Aí Márcio falou, tá bom. Ficou ele e Samuel do lado de fora e me deu uma coisa de vômito, de ânsia, de enjoo, que eu não conseguia mais sair do banheiro. Vomitando, vomitando. Falei, meu Deus, eu tô muito enjoada. Tava com 2 semanas de gravidez, né? Eu não sabia. Aí eu saí do banheiro, o Márcio falou, Nayara, eu já tô preocupado. O que aconteceu? Você não saía mais do banheiro, a gente vai perder o voo daqui a pouco. Eu falei, cara, eu tô muito enjoada, muito enjoada, muito enjoada. Na hora ele se tocou, né? Falou, meu Deus, Nayara tá grávida. Aí ele falou assim, enjoada? Eu falei, entendeu? Eu falei, será que foi alguma coisa no hotel que a gente tomou de café da manhã? Eu falei, mas a gente tomou o mesmo café da manhã todos os dias, né? Não... Aí ele falou, não, acho que não é isso, não. Aí eu falei assim, ele falou, acho que você tá grávida. Eu falei, meu Deus, será? Ele falou, eu acho que tá. Aí naquela hora eu falei, o que o presbítero lá me entregou, entendeu? Que eu tava saindo buscando o que eu fui lá, eu tava saindo com o que eu fui buscar, entendeu? Aí eu falei Verdade, assim, bem na hora de embarcar ainda, né? vem Olha, na hora olha de só. embarcar. Aí eu peguei e falei, vamos em São Paulo, quando a gente chegar, vamos na farmácia comprar um teste e fazer, né? Eu falei, mas não vão falar para os meus pais, porque eles também sofreram muito, né, nas minhas perdas de gravidez, entendeu? E, né, os avós se empolgaram, entendeu, em ganhar um netinho, depois você contar que perdeu, tudo, né? Eles também choraram muito comigo, entendeu? Chegamos em São Paulo, tudo, fomos com meu pai na farmácia, enrolamos meu pai para ele ficar no carro, e eu fui lá para dentro, o Máximo ficou com ele, e aí a farmacêutica falou assim para mim, olha, eu falei que eu queria comprar um teste, né? O pessoal do Brasil é muito atencioso, né? Aí a moça falou assim, menina, tem um teste agora de sangue, que o resultado fica pronto em 15 minutos. Você não quer fazer? Eu falei, de sangue? Ela falou, de sangue, 15 minutos fica pronto. Eu falei, tá bom, vou fazer, né? Ela falou, é muito melhor do que o teste de farmácia, mais preciso e tudo, né? Eu falei, tá. Aí liguei para Máximo, eu falei, enrola meu pai aí e vem aqui, que a gente vai fazer um teste de sangue. Ele falou, ok. Aí ele falou, nossa, tem teste de sangue? Eu falei, tem, no Brasil tem, né? Eu falei, aqui a gente não tá acostumado. Aí fizemos o teste, a moça falou, 15 minutos. Aí ficamos lá esperando tudo. Daqui a pouco veio ela com o teste na mão, me abraçando, me abraçando. A gente não tá acostumado com o calor humano mais, né? Calor humano, Gente, a gente acaba ficando muito frio aqui na América. A moça me abraçou e eu fiquei assim, assustada. E ela falou, parabéns! Você vai ser mamãe, você está grávida. Me abraçou, ai, que coisa mais linda. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu olhei para a Márcia olhou para mim e a gente não sabia se alegrava ou se preocupava, né? Porque tivemos as 3 perdas, né? Eu estava com uma trompa só. Antes disso, até para contar, a única trompa que eu tinha, eu fiz um exame e vi e saiu no exame que a trompa ainda estava fechada. Então, a probabilidade ainda era menor ainda de eu engravidar, né? E nesse exame eles passam um líquido por dentro da trompa, que é um exame super dolorido, super, super dolorido. E com esse líquido eles veem lá dentro como que tá a saúde da trompa, digamos assim. Nesse líquido, quando eles passaram esse líquido, a trompa expandiu, né? Que estava fechada. Então, aí que aconteceu o milagre de Deus, né? E na minha filha única de mãe solteira, trompinha que sobrou, né? E aí, menina, eu fiquei assim assustada. Falei, e agora, meu Deus, né? Será que essa gravidez vai vingar? Será que tá no lugar certo? E agora? O pânico, né? Liguei pro doutor Cássio. Aí contei para ele falou, fica tranquila, Nayara, fica tranquila, vai dar tudo certo, super calmo. Ele falou, eu vou já te passar umas vitaminas, você vai comprar aqui na farmácia mesmo, já começa a tomar vitamina pré-natal, isso e aquilo, e se você tiver alguma coisa, comer alguma coisa que não passou mal, alguma coisa, me liga que eu vou te passar remédio específico. Não toma nada de over the counter por sua conta, né? Que agora você tá grávida, você deve pensar que tudo que você tomar passa pro bebê. Falei, tá bom. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso ir embora pro Brasil sem saber se o bebê tá no lugar certo.
entendeu? Eu preciso ver isso. Eu fiquei apavorada, preocupada, o coração apertado, né? Imagina. Aí passaram-se 2 semanas, eu liguei para o doutor, eu falei, doutor Cássio, eu estou voltando agora no final de agosto para o Brasil, eu preciso saber, né? Ele falou, vai numa clínica e faz um ultrassom. Eu vou te passar o pedido, você faz um ultrassom, entendeu? No Brasil eles não fazem. Aqui é muito ruim porque eles só querem fazer ultrassom com você quando você já está com 2 meses, às vezes 3 meses de grávida, o primeiro ultrassom. Se você não Mas lá no tiver. Brasil eles fazem. Eles fazem, entendeu? Então, o médico falou para mim do ultrassom, olha, você tá com 2 semanas, então a gente não vai ver muita coisa, né? Vai ver só um saquinho escrotal, é o que vai dar para ver, entendeu? Então, sim, né? Tô sendo realista com você, não vai dar para ver bebê, coração, não tem coração. Mas pelo menos você ia saber aonde estava, né? Aonde estava. Aí eu falei, eu expliquei para ele a situação, né? Ele falou, ah, tá, entendi. Aí ele foi, fez ultrassom, muito bacana, conversando comigo, mostrou, falou, o saquinho está dentro do útero. Seu bebê está dentro do útero. Meu Deus, que alívio. Que alívio, né? Nossa, entendeu? Eu saí dali assim, alegre, entendeu? Eu liguei para Máximo, que já estava aqui. Eu falei, neném está dentro da casinha, entendeu? Tá dentro, entendeu? Eu falei, agora é cuidar, né? Cuidar. E aí voltei para cá, menina. Aí quando eu voltei, eu tinha feito uns exames com Cássio de sangue. Todas aquelas, ele tinha pedido uma bateria de exames que ele pede para as grávidas, né? E deu, um dos resultados deu que eu estava com toxoplasmose. Toxoplasmose é uma bactéria que dá nas fezes de gatos. Olha só. Nossa. De gatos. Aí eu falei, o quê? Toxoplasmose. Eu falei, mas eu não tenho gato, né? Mas a gente cuidava de gato aqui, né? Falei, meu Deus, será que é o gato daqui? Porque os gatos daqui são super vacinados e cuidados e tudo, e eu entrei em pânico, né? Porque essa doença, se você tem essa bactéria, pode dar vários defeitos no bebê de formação, entendeu? E fiz 3 exames lá no Brasil, em 3 laboratórios diferentes. 2 deu positivo e 1 deu inconclusivo. Olha só que situação. E eu voltei para cá com esse resultado na mão. Em pânico outra vez, né? Eu tinha acabado de me alegrar que o bebê estava no útero, entrei em pânico porque o bebê poderia estar com essa bactéria, entendeu? E poderia ter defeitos no nascimento, na geração. Aí eu liguei para uma amiga aqui que trabalha no hospital, contei a situação para ela. Ela falou, olha, você tem que ir no médico, né? Vai no seu obstetra, né? E eu já tinha pesquisado um doutor muito bom que tinha me dado uma assessoria. Marquei com ele a consulta e expliquei para ele a situação. Ele falou, uau, esse é um caso, assim, raro, né? Ele falou, tem várias nuances, então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou conversar com o meu superior e ver quais são os procedimentos aqui. Essa medicação nem tem aqui, tem no FDA em Washington, essa injeção. Então, eu tenho que pedir autorização para o FDA, porque não é uma doença comum na América, né? É uma doença mais para países de terceiro mundo, porque os animais ficam soltos, né? Gato vai para a rua, tal. Aqui os animais não ficam soltos, né? Então, dificilmente um gato tem toxoplasmose aqui. E eu fiquei assim, eu falei, mas eu não recebo gatos em casa, entendeu? Então, só os gatos que eu tinha era de cliente, que eu fazia muito tempo que eu fui tomar conta de algum gato. Então, não tinha muita contato, né? E aí ele falou, pode ser que ficou incubado no seu corpo, enfim, né? Mas eu vou testar você. E um amigo meu, farmacêutico, enfermeiro lá na Itália, falou, pede para ele, eu conversei com os professores aqui que eu trabalho, pede para ele fazer um teste de DNA, porque o DNA vai te dar realmente o resultado preciso se você tá ou não. Esse exame é caríssimo, né? Mas o convênio, graças a Deus, cobria. Aí ele pediu esse exame e ele falou, eu vou te mandar para uma infectologista, porque você vai ter que ser acompanhado com ela, se caso você tá positivo. Fiz esses exames todos, deu entrada no processo do FDA, e enquanto isso, eu fui atrás da infectologista, expliquei para a mulher a situação, tudo. Aí ela falou, vou te pedir mais uma bateria de exames de sangue e vamos comprovar. Os exames de sangue deles, todos aqui, deu negativo para toxoplasmose, entendeu? Não, nenhum deles deu positivo, nenhum deles. Eles fizeram vários testes, eu fiquei testando a cada 15 dias e tudo, nada, tudo negativo.
Aí eu falei, meu Deus, mas como pode, né? Os do Brasil deu positivo, os daqui deu negativo, né? E eu conversei com um médico aqui, o meu clínico geral, que ele morou muito tempo no Brasil, fala português, ele é coreano. E ele falou assim, o que pode acontecer é, no Brasil, eles usam uma amostra muito grande para testar. Eles abrem um kit de teste para uma amostra para muitas pessoas, né? Para muitos sangues. Então, pode ser que na hora deles testarem, eles testaram vários sangues naquela mesma amostra e o seu sangue foi misturado com o de outra pessoa que estava com a doença, entendeu? Nossa. Por isso o resultado deu positivo, E entendeu? que susto, né? Tipo, uma coisa desnecessária, né? Um susto desnecessário. Desnecessário, exatamente. Ele falou, e é muito comum. Aqui não, aqui, como eles têm condições, eles abrem um kit para um sangue, entendeu? Um kit para um sangue. Então, cada pessoa tem o seu próprio kit, né? Então, não tem mistura, não tem chance. E aí eu falei, meu Deus, eu fiquei apavorada, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí, nessa brincadeira aí, vem Vitória, que ela Veio a realmente... vitória, veio uma vitória, né? Ela é uma vitória em todos os sentidos, entendeu? E a gravidez foi tranquila, eu tive pressão alta no final, né? Porque eu já tive de Samuel, tive pré-eclâmpsia, então eu fui muito bem acompanhada, né? Os 2 últimos meses antes da gravidez eu fiquei internada uma semana lá para checar, porque a pressão estava meio alta. Antes do parto, né? Antes do parto, eles estavam querendo tirar ela antes do tempo, aí fiquei em observação por uma semana lá, e eu falei, eu não vou tomar remédio para o pulmão dela para amadurecer, eu vou segurar ela, esperar ela nascer na hora certa. Eles controlaram minha pressão, me liberaram para casa. Quando faltava uma semana para ela nascer, ela quis nascer antes, que ela é apressada, entendeu? Não, faltava um mês, na verdade, faltava um mês, ela nasceu com 8 meses. Eu fui fazer um exame de pressão, eu fazia da pressão e fui fazer exames de sangue. E aí eu tava quando eles fizeram meu exame de sangue, tiraram a pressão, falaram, sua pressão tá alta de novo, muito alta, né? Aí ligaram para o meu médico, o médico falou, olha, Nayara, você já teve há 2 meses atrás, ficou internada por uma semana por pressão alta, você já tem risco de pré-eclâmpsia, a sua neném já está numa fase madura, né? Ela já está com 8 meses, ela já está crescida, já está toda formada, pulmão formado e tudo. Eu não te aconselho a segurar mais. Ele falou, não te aconselho, eu acho que a gente tem que marcar a cirurgia. Ele estava de férias esses dias, né? A secretária tinha ligado para ele e ele por telefone comigo, ele falou, não te aconselho. Eu falei, mas você nem está aqui, eu acompanhei a gravidez toda com você, como é que eu vou ter neném com outra pessoa? Ele falou, não, eu estou com uma médica maravilhosa da minha equipe, que tá aí, que eu confio, super de confiança, você vai gostar dela e você vai ter o neném com ela. Mas eu acho que você tem que ficar aí internado e ter a neném. Não pode esperar mais, porque corre o risco para você e para a neném, se você desenvolver a pré-eclâmpsia, que é o que a gente não quer, né? Aí você marcou a cirurgia. Aí marquei a cirurgia, fiquei para lá, para cesárea. E aí que aconteceu? A médica muito bacana, uma médica russa, veio conversar comigo. Ela falou: eu amo o Brasil. Falou umas palavrinhas em português. Ela falou: eu sei falar um pouquinho só. E a equipe médica maravilhosa, maravilhosa. Todos super atenciosos, super carinhosos. Veio falar uma moça comigo que era uma physician assistant, né? Uma assistente do médico. Ela falou, que tipo de música, a gente vai colocar música na sua sala de operatória, que tipo de música que você quer? Eu falei, Christian songs, né, músicas cristãs. Ela falou, ok, né, e ela colocou música lá, Vitória nasceu ao som de louvores, músicas lindas, cristãs, um clima super agradável, as médicas cantando, todo mundo cantando no ar. E ela falou, nossa, mas que músicas maravilhosas que você escolheu, mamãe, né? Uma enfermeira segurou na minha mão e falou assim, nossa, eu estava muito precisando ouvir essas palavras dessas músicas. Que maravilha! A Vitória nasceu evangelizando, né? Já nasceu evangelizando, menina, já nasceu evangelizando. E ela veio toda alegre, forte, sabe? Pequenininha, bem pequenininha. Samuel era desse tamanho, era um bebê que parecia que tinha 2 meses de idade, né? E cabeludão e tal. Ela era pequenininha, miniatura, assim, mas ela era forte, menina, forte, assim, bem durona, já sabia o que ela queria, sabe? E fez um aninho semana passada. Fez um aninho. Com 2 dias de vida, ela já se virava naqueles pacotinhos, aqueles charutinhos que eles enrolavam, né? Ela virava um bercinho, você acredita? Sem ninguém mexer nela. Sozinha ela já se virava. Ela é muito guerreira, muito forte. É uma vitória mesmo.
às vezes a gente não entende, né? Muitas vezes, não às vezes, muitas vezes a gente não entende os planos de Deus. Sim. E a nossa fé, ela é testada constantemente. Nossa Sim. fé em Deus, nossa fé na vida, nossa fé em nós mesmas. Né? Nós, mulheres, passamos por diversos desafios no decorrer das nossas vidas. Sim. E principalmente na maternidade, né? Porque é um sonho de muitas mulheres, é um desejo muito grande. Uhum. E quando uma mulher se torna mãe, é um pedacinho dela que bate fora do coração dela. E a felicidade dela depende daquele serzinho ser feliz também, né? Sim. Ser feliz, ser saudável. E a gente encontra, infelizmente, no decorrer do nosso caminho, Uhum. Muitos obstáculos, falta de compreensão, falta de apoio. Sim. O que faz o caminho, muitas vezes, ficar mais desafiador, mais difícil, né? Uhum. Mas eu fico, assim, muito feliz pelo seu depoimento hoje. Uhum. Foi um dos depoimentos mais lindos, assim, de todas as entrevistas que eu tive aqui, de resiliência, de perseverança, de força, de fé. Mesmo que no meio do caminho ali você perdeu um pouco sua fé, o que é normal também, a gente se pergunta, né? Eu já me perguntei várias vezes, Deus, aonde você estava nesse momento da minha vida? Deus, por que você não me responde em certas situações da minha vida? Mas Deus tem um plano, Ele quer o melhor para a gente, Ele também protege a gente de situações que às vezes a gente não tem capacidade de passar, né? Tem um porquê. Talvez hoje, o seu depoimento, não que a gente tem que passar por momentos difíceis para a gente motivar, eu não gosto desse romantismo, né? Ah, eu passei por isso, mas hoje eu estou usando isso para levar uma palavra para outras pessoas. Não é isso. Mas, através de uma situação muito difícil que você passou, que poderia não ter passado, seria bem mais fácil tudo, né? Mas hoje eu acredito que muitas mulheres que passaram por isso, estão passando por uma situação de perder um bebê, de perder, né, no meio de uma gravidez, vai encontrar muita força para seguir em frente, muitos caminhos, né, que é buscar uma terapia, como você fez. Uma coisa muito importante que você falou é dar o nome a esse bebê, porque ele foi, né, ele é um filho que não está no meio de nós hoje, mas ele foi uma pessoa importante, foi algo importante na sua vida. Sim. Você dar voz a esse bebê, você honrar a vida desse bebê, isso te traz paz também, né? Traz paz para você olhar para sua família, né? A Nayara não é mãe de dois filhos, a Nayara é mãe de 5 filhos. E aí, quando você dá lugar a esses filhos, mesmo eles não estando presentes, tudo parece que fica mais leve, porque você consegue dar amor, você consegue, né, dar pensamentos positivos. Então, o seu depoimento é um depoimento que nos ensina muitas coisas, né? Nos ensinou aqui como é bom também persistir, acreditar, continuar em busca dos nossos sonhos, né? E Deus tem um plano perfeito. A Vitória está aí saudável, linda, completando 1 aninho de vida, a festinha dela semana passada, que eu tive o prazer de estar presente. Cheguei atrasada, mas cheguei. Chegou e foi tão especial, foi a nossa fotógrafa oficial. Minha fotógrafa oficial, que eu estava ali, ai, põe a Vitória aqui, levanta, senta na casa. Foi lindo, o vestido dela foi a coisa mais linda do mundo também, com uma borboleta atrás, né? Que até é o símbolo do nosso canal aqui, é uma borboleta, né? Que representa a vitória, né? A borboleta, ela representa você sair ali do casulo e você, né, e se transformar, né, tão bela que é uma borboleta. Representa a liberdade, representa, né, a vida. E aquele vestidinho dela, depois eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, eu tenho certeza que você não pensou em relação do que representa a borboleta para escolher o vestido dela, mas depois eu fiquei pensando, né, nessa... E ela é forte por isso, né, porque certas coisas, independente de que ela era só um espermatozoide, depois ela era um feto, depois ela se transformou nessa bebê linda, forte, que já se virava com 2 meses, mas ela
ela fez um processo só dela também. Você Sim, percebe, né? Assim como a sim. borboleta. Ninguém pode ir Eu lá e quebrar um escolhi, pedacinho do casulo para ajudar a borboleta a sair. Ela tem que fazer eu, sozinha. eu escolhi justamente por isso. Quando eu estava grávida dela, eu pensei, eu falei, o chá de bebê dela vai ser de borboleta e o primeiro aniversário dela vai ser de borboleta lá no jardim, porque ela passou Que por todo legal, esse então você já foi processo. pensando. Eu fico pensando. Que Nossa, legal, Nayara, que é, é, legal. Ai, Nayara, eu estou assim, maravilhada com a nossa entrevista, né? Nós nos conhecemos já há alguns anos e eu não sabia de tantos detalhes dessa nossa história, dessa sua história. uhum. Tenho cada vez mais orgulho de ter você como amiga, como uma pessoa que eu conheço, que eu convivo, porque você é uma mulher forte, uma mulher guerreira Sim, e uma obrigada. mulher que inspira muitas outras mulheres. Obrigada, obrigada. E eu queria falar para as mulheres assim, não desista do seu sonho, né? Às vezes a gente está muito ferida, né, arrasada, e a gente se questiona, será que meu sonho não é para acontecer? Não, gente, não é. Entendeu? Às vezes não aconteceu naquele momento, porque não era o tempo de Deus, né? E o tempo de Deus não é o nosso tempo, é um relógio dele complexo, né? Mas vai acontecer. Não larga o teu sonho. Se agarra com o teu sonho e segue firme. Não se desmoreça. Nayara, muito obrigada. Muito Nada. obrigada pelo seu depoimento. Muito obrigada por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Amém. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu agradeço muito e desejo para você e para sua família muitas vitórias, Amém. muito amor, muita alegria, que a Vitória, né, sua filha Vitória, te traga sempre muitos motivos para você sorrir, para você se alegrar. O Samuel também, que é uma criança linda, inteligentíssimo também. Que você tenha sempre muita paz no seu coração e muita alegria, que Deus sempre te abençoe, que você tenha muito discernimento para seguir sendo a mãe maravilhosa que você é. Obrigada, amiga. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Admiro você, a sua garra, a sua voz para as mulheres. Eu acho que tem ajudado muitas mulheres, né? E continua no caminho que Deus tem grandes coisas aí para usar através da tua vida, para abençoar outras mulheres. Amém. Amém.